Então, vamos a instruções a respeito do Chico Xavier. Muita dúvida, muito quem é, e por quê, e o que faz. Então, como tem muita gente que acha que ele é a reencarnação de Kardec, não. Ele conversou com Kardec reencarnado, ele foi visitado, isso é que nós vamos saber hoje, porque eu fiz uma coletânea do Livro das Comunicações, e ele próprio, encarnado ainda, já sofrendo na cama, e depois desencarnado, ele próprio falou em contato conosco, incorporando e deixando gravadas as suas palavras, mas está bem resumido, claro que tem mais, tá bom? As pessoas queriam saber se ele tinha, inclusive, contato com o nosso irmão que restaurou a doutrina e que tinha sido Kardec, e no livro Obras Póstumas está lá que ele voltaria no novo corpo. Será que é ele? Não, não é, o próprio filho dele falou que não, mas houve contatos, então eu vou mostrar para vocês o que foi falado. Resumidinho, né? Então, palavras dele, Chico, no dia 19 de agosto de 95, lá na cidade de Itápolis, ele foi assunto, e aí ele veio e foi cumprimentado por Oswaldo Polidoro, que disse para mim: é adorável que você esteja aqui, Chico, receba o nosso carinho, como nós recebemos o seu carinho também, tá bom? E ele responde, palavras que eu vou resumir, porque ele falou bastante da alegria de estar, enfim. Ele diz: graças a Deus, meu querido mestre Oswaldo Polidoro. Boa noite para vocês, acompanhantes desta sublime doutrina, e eu estou muito agradecido por este convite. Para mim, será uma fonte inesgotável de saúde, porque recebo mais esclarecimento e muito aconchego divino. Eu agradeço ao Senhor, mestre Polidoro, e ao Senhor Jesus, pois, por causa dos senhores, eu voltei ao banco carnal. Eu era inconsciente do meu passado e do meu presente, mas mesmo assim, por Deus e pelos senhores, eu fui presenteado com esta graça informativa que é a comunicabilidade entre os dois planos, o plano de lá e o plano de cá. Sempre contei com a ajuda dos senhores, porque sem esta ajuda não haveria capacidade da minha parte. O meu cérebro perante Deus e perante a justiça divina tem um bom golpe de culpa nisso. Tudo o que eu fiz é uma parte informativa mostrando tudo que eu fiz nessa vida, ele quer dizer. É uma parte informativa mostrando para todos que existe vida depois da morte. Mas eu não cheguei a contar coisas que passassem ou ultrapassassem o quarto céu, porque não é o meu plano. Os polos se atraem, então ele ficou abaixo do quarto céu. A informática divina, ou seja, falar de Deus para baixo, compete às escrituras sagradas, compete à promessa restauradora dele, o profeta Elias, mas eu não sou eu o taxado na Bíblia como restaurador. Eu estou na história da doutrina por causa da minha obra, e graças a Deus isso aconteceu também para suavizar a perseguição tanto da Igreja Católica, Apostólica Romana, como de outros que seguem a mesma linha e que são contrários à doutrina espírita. Esse trabalho, agora palavras minhas, esse trabalho o Chico fez, de cabeça erguida. Ele provando, porque não tem como dizer que era mentira, existe espírito sim. O jeito dele fazer as cartas, escrevendo com as duas mãos, em línguas estrangeiras,
dando detalhes que só a pessoa a quem era destinado, a pessoa que ia receber, tinha detalhes ali, apelidos de infância que ninguém saberia. Então, isto suavizou tanta perseguição que, não tendo uma prova que existe vida depois da vida, ficava muito forte, mas não. Com o trabalho dele, do Chico, suavizou bastante esse choque, essa linha contrária ao espiritismo. Ele continua: eu trabalhei com espíritos que não foram ensinando nada de doutrina, percebam bem. Apenas eles contaram como é do outro lado. E assim foram abalando doutores, que pelos meus punhos também receberam respostas e cartas, onde foi dito a eles cara a cara sobre o bem e o mal praticado por eles, pelos seus antepassados, e tudo isso vem suavizando a perseguição à doutrina. Só por Deus isso pode acontecer, nesses momentos tão difíceis da humanidade. E eu agradeço ao grande irmão e amigo Polidoro que aqui me presenteia com este livro lindo, tão brilhante, Evangelho Eterno. Eu dou graças a Deus pelo Senhor ter me chamado aqui hoje e ter me premiado desta maneira. A minha cabeça já está mais livre para que depois eu possa estudar o que eu bem quiser dentro do Evangelho Eterno. Já já eu conto por que a cabeça dele veio truncada. Ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, 7 anos depois que o senhor Oswaldo Polidoro pediu que ele desencarnasse, porque ele estava sofrendo muito. Mas a resposta que veio da parte do Senhor Jeová foi: filho, ele ainda não queimou todo o karma. Ele não queimou tudo o que fez, ainda tem mais um pouquinho para descontar. E a minha justiça é igual para todos. Ele vai sair da carne, vai reencarnar outra vez e vai funcionar muito bonito em doutrina. E aí sim vai sair limpo de tudo, mas por enquanto não. E aí ele responde para ele, então: Deus o abençoe, hoje e sempre, Chico, tenha paciência, muita paciência para muita coisa, mas o triunfo para você está garantido. Nesse momento a gente pensa, se nós não pudéssemos confiar na retidão da justiça divina, em que justiça poderíamos confiar? Esperar de quem justiça absoluta sem ser de Deus? De quem? Eu estou contando isso do Chico para vocês verem como é que a justiça divina corta reto e profundo sem olhar para a esquerda nem para a direita. Em uma preleção, ele tinha dito: o Chico está fazendo um grande papel no mundo, mas que não chega aos pés do papel que vocês estão fazendo agora de espalhar a doutrina divinista, porque já é a doutrina final deixada e que está sendo expandida. Mas ele disse sobre o Chico: ele está naquele cantinho do planeta fazendo esse trabalho, mas nenhum espírito grande se comunicou. Qual foi o livro que saiu das mãos dele ou pela boca dele falando sobre estas coisas? Já pensaram nisso? No Chico nunca houve doutrina, houve relatos. É comunicação de espíritos, sim, que provam a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os dois planos, a existência de evolução gradativa, tudo isso, sim, só que o Chico foi o Danton da Revolução Francesa. Muita cultura, mas quando se transformou em governo, virou fábrica de guilhotina e forca.
E é por isso que está quase cego, enxergando só com as vistas do espírito, e precisa ser carregado para lá e para cá. Mas eu gostei quando disse, dou graças a Deus por isso. Ele disse, e eu acabei de ler, né? Porque se Deus está fazendo isso comigo, é porque mereço, é porque eu preciso resgatar. E aí, nesse mesmo dia, Senhor Jeová se comunica dizendo, agora vejam bem, os meus filhos que o rodeiam, aqueles que estavam ao lado dele, trabalhando com ele, estes também o Senhor Jeová chama meus filhos. Não sabem de nada do profetismo, do trabalho do profetismo no planeta. Não conhecem nada do rabinato, nada do trabalho feito espiritualmente a partir destas alturas. Eles não sabem e também não querem nem saber que Elias está no mundo. Aí o pai continua falando, em outra ocasião, houve uma festa minha, Kardec, festejando Kardec. Mas isso foi antes de 1959, e o Chico ainda morava em São Leopoldo. E veio João Evangelista dizendo, na frente de Oswaldo Polidoro, dizendo que tinha esta festa ali, querendo uma palavra que ele se comunicasse, dando uma palavra, por favor, Kardec venha se comunicar. E nós fomos, João Evangelista e eu, pelo Chico. É mais fácil, ele fez o comentário. O Chico tem uma grande profundidade mediúnica. E lá eu falei, através do Chico. Vocês sabem que eu estou encarnado. Ele falou para aquela turma de espíritas. Vocês sabem que eu estou encarnado. Eu moro na Avenida do Estado, 105A, em São Paulo. Meu nome é Oswaldo Polidori e eu tenho 35 anos. Os dois têm a mesma idade, tinham. Tempos depois dessa comunicação, e continuou a partir daí, uma secretária da Federação Espírita Brasileira bateu na minha porta e eu atendi. E ela sorriu e disse, boa tarde, Kardec. Fiz com que ela entrasse, nós conversamos muito. E olhem, os meus discípulos kardecistas são enferrujados, são rançosos. Porque eu deveria voltar para completar tudo, e eles sabem disso, que tinha que ser completada a minha obra. Não era só restaurar o que foi corrompido pelo bestialismo. Tanto o bestialismo judeu e o satânico da besta romana. E foi fundada no ano 303 por Constantino Cloro, o pai. Era para liquidar o assunto da mídia, da informação. Eu tinha que vir esse assunto, deixar terminado a informática divina e entregar o Evangelho Eterno. E aí, então, sobre as funções do Chico e de Oswaldo Polidoro, vai falar o Chico, que ouviu fora do corpo. Vocês nasceram com diferença de meses entre os dois, você, Chico, para dar estas informações de planos menores. Informar da vida após a carne. E ele, Polidoro, veio para dar a chave da verdade total para que seja esparramada pelo mundo afora. Estas graças vão vir pelo maravilhoso intercâmbio que ainda choca as cabeças de reis, povos e nações. Isso terá que ser levado para o infinito e para a eternidade. E o Chico continua. Eles me trouxeram de volta para a carne, eu ainda estou de cadeira de rodas, graças a Deus. E olhando em minha volta, eu encontrei choque, frieza, maledicência da parte daqueles que, infelizmente, se dizem espíritas e espiritualistas. Sabe o que? Havia até fedor. Sabem por quê?
porque o interesse deles não é um intercâmbio entre os dois planos, é interesse de bolso, é material. Eles dão cursos doutrinários e não saem do kardecismo. Agora, senhor Kardec, me desculpe. Então, esse foi o relato dele próprio, falando sobre essa situação, de ter que, fora do corpo, foi falado tudo isso e foi mostrado. Então, ele agora conta, o senhor Oswaldo Polidoro conta da viagem que ele fez até lá para fechar esse assunto, do encontro entre os dois, agora na carne. Contando a viagem que ele fez até a casa do Chico, o senhor Oswaldo Polidoro fala: Chico, você se lembra quando eu estive lá no convite, a convite seu, graças a Deus? Você lembra que não nos deixaram sozinhos nem 2 minutos para que a gente pudesse conversar? Você se lembra que quando terminou aquela consulta dentro do salão, que pudemos conversar um pouco e que Bezerra deu algumas receitas? Você se lembra que Meimei colocou perfume em você e em mim? E depois aquele povo inteiro vinha nos cheirar, espantados com a gostosura do cheirinho que ela deixou? Até o general Levino, que foi conosco, se saiu com aquela que nós dois parecíamos ter saquinhos de perfume dentro da roupa, e você respondeu, eu disse aí, calcule só, saquinhos de perfume. E aí eu disse a você, Chico, você não tem ao seu lado uma companhia de pessoas que desse para fazer outras coisas? Não dá, é sempre assim que você vai trabalhar. E você respondeu, eu sou vigiado como um bandido. Todos sabem onde eu vou, o que eu estou fazendo e com quem. E não queriam saber mais daquilo, sabe, de tudo continua igual, tudo continua igual. Eu sei, ele disse, Oswaldo Polidoro, é o comércio livreiro. São os capitais empatados que você assiste que estão fazendo e que eles não querem saber mais nada, nenhuma palavra fora daquilo. E o que você pode fazer, Chico? O que eu posso fazer? São eles que vão ter que responder até o último centavo. Pode falar, Chico. E aí Chico se comunicou. Então, graças a Deus, mestre, eu não estou desfazendo da codificação de jeito nenhum. Está pronta com todas as informações dos espíritos, da movimentação das mesas e tudo mais. Graças a Deus, assim está feito. E também esta falange da verdade, por seu gosto de Jesus, e por esta mulher que vem vindo aqui, a grande mãe Maria, que está me dando um prêmio, me tirando desse fardo pesado que esta gente me coloca, querendo me prender na carne, por causa das mensagens. Querem que eu continue para usufruir dos espíritos buscando novidades. Para quê? Para ter livros e mais livros e depois ficarem guerreando entre eles. Neste momento, Deus quer e o Senhor quer, Jesus quer e ela, a mamãe Maria, quer que eu seja premiado. E aí, ele diz, ele sai do corpo e depois retoma, um minutinho depois, dizendo: graças a Deus eu já tinha nas minhas mãos o Evangelho eterno. É claro, eu já tinha ganho, mas agora a minha cabeça não está mais pregada nas mensagens menores. Agora vem a luz da verdade banhando a minha cabeça. Assim que eu sair da carne, as instruções serão diferentes e, graças a Deus, eu vou estar livre dessa gente que tanto quer me prender. O senhor sabia que até padres vêm me consultar? E aí o pai fala que sim. Graças a Deus, ao Senhor, o Espírito que foi e sempre será sal da terra e luz do mundo,
Eu estou dizendo isso porque, apesar da série que saiu através de mim, ditada pelos espíritos, eles não falam da deificação, que é de todos nós, o nosso futuro. E eu soube que o Senhor está nesse processo, já atingiu. Nem na codificação, aí Oswaldo Polidoro diz, não, este fator, nem eu, quando fui Kardec, pus na codificação, Chico, para não bater na besta apocalíptica, porque ela sairia com fogueiras usadas tanto no século anterior. Então, ele fala com muito prazer que converso com o senhor depois que o senhor voltou ao sagrado princípio. E eu pergunto a mim mesmo, será que seria para este século tamanha renovação, tamanha distribuição, tamanha abertura? E aí ele escuta a resposta de Oswaldo Polidoro, não, Chico, tem que haver o dilúvio primeiro. E no terço que sobrar é que vai haver isso que você quer. Falar é falar, mas agora eu te pergunto, quer ganhar um presente, uma recompensa pelo trabalho que você fez? Em Deus não há desaforo, não há favores, há justiça para ganhar alguma coisinha. Chico sai, dali a pouco ele volta e diz, graças a Deus só pelo Senhor, pelo seu pedido, Pai Divino. Assim que eu sair da carne, eu acabo de saber que eu vou habitar uma faixa do quinto céu. Bem pertinho do sexto céu, é tão perto. Nós estamos aqui parados na divisa do quinto para o sexto céu, Pai Divino. E ele desata a chorar. E aí o pai responde, chora, Chico, chora bastante, porque suas lágrimas já estão sendo vertidas brilhantes. Vá, vá, Chico, vai para o que é teu. Um pequeno resumo desse glorioso irmão nosso que prestou tanto testemunho, né? Queimou muita coisa do karma, sobrou uma coisinha de nada. Mas veja o céu que ele já atingiu. Ele virá no futuro, no novo céu e na nova terra. Valeu.